Naquela noite, enquanto meu filho gritava: "Vai embora, mãe! Minha noiva não te quer aqui!" Na frente de 200 convidados, eu entendi que há palavras que nunca se esquecem, nem se perdoam. Meu nome é Verônica, tenho 57 anos, e esta é a história de como um casamento destruiu uma família, mas também salvou a minha vida. Era o dia mais esperado. Tínhamos planejado tudo por meses. O jardim da fazenda, cheio de flores brancas, a música ao vivo tocando desde o pôr do sol, as mesas com toalhas de linho que eu mesma bordei nas noites de insônia. Tudo perfeito. Meu filho André se casava com Lúcia, aquela moça de olhos claros e sorriso frio que apareceu há 2 anos e mudou tudo. Eu usava o vestido azul royal que minha mãe usou no meu próprio casamento. Prendi o cabelo em um coque elegante. Eu queria parecer bem, digna, como convém à mãe do noivo. Quando cheguei ao salão de festas, Lúcia me viu. Não disse nada, apenas sussurrou algo no ouvido de André. Ele caminhou em minha direção com passos rápidos, a mandíbula tensa. Eu o conhecia. Era o mesmo olhar que ele tinha quando era criança e sabia que tinha feito algo errado, mas não queria admitir. "Mãe", ele começou baixando a voz. "Lúcia disse que seu vestido está tirando o protagonismo dela, que esse azul é muito chamativo." Senti um golpe no peito, mas respirei fundo. "Tudo bem, filho. Eu me troco se você quiser. Trouxe outro vestido no carro." "Não, mãe." A voz dele se tornou dura. "É melhor que você vá embora." "O quê?" "Lúcia está muito nervosa. Diz que a sua presença a deixa tensa, que você sempre a julgou." O salão estava cheio, a música tocava, os convidados conversavam, alheios ao que acontecia a 3 metros da mesa principal. "André, eu sou sua mãe. Eu organizei este casamento. Paguei a metade de tudo isso. E é por isso que você se acha no direito de estragar o dia da minha esposa?" Ele gritou. O salão ficou em silêncio. Todos os olhares caíram sobre nós. Então ele disse alto, claro, na frente de todos: "Vai embora, mãe. Minha noiva não te quer aqui." Senti que algo se quebrava dentro de mim. Não chorei, não gritei, apenas assenti com a cabeça. Peguei minha bolsa e caminhei para a saída. Ninguém me impediu. Ninguém me seguiu. Entrei no meu carro e dirigi de volta para a fazenda. As chaves pendiam do meu pescoço, como sempre. Aquelas chaves que meu pai me deixou antes de morrer, junto com a terra, a casa, o legado de 4 gerações. As mesmas chaves que André queria desde que ficou noivo de Lúcia. Cheguei em casa, tirei o vestido azul, dobrei-o com cuidado e o guardei no armário. Naquela noite eu não dormi. Mas no dia seguinte, quando o telefone tocou e eu vi o nome dele na tela, soube que tudo estava prestes a mudar. Respirei fundo e atendi. Às vezes confiamos demais em quem não devemos. Você também já se decepcionou com alguém que amava? Conte-me sua história nos comentários. Eu quero ler. "Mãe." A voz dele soava cansada no telefone. "Você pode vir para a fazenda? Precisamos conversar." Desliguei sem responder. Sentei-me na cozinha com uma xícara de café. O mesmo café coado forte com um toque de canela que eu fazia para André quando ele era criança, e acordava cedo para me ajudar com os cavalos. Porque era assim antes. Antes de Lúcia, meu filho e eu éramos uma dupla inseparável. Depois que o pai dele morreu, há 15 anos, ficamos só nós dois e a fazenda. Aprendemos a sobreviver juntos. André tinha 12 anos quando o enviuvei. Era um menino calado, de mãos grandes e olhos tristes, que tentava ser forte por mim. "Mãe, eu consigo consertar a cerca", ele me dizia, carregando ferramentas mais pesadas do que ele. "Não, meu amor, você ainda é um menino." "Não mais, mãe. Agora eu sou o homem da casa." E ele tentou. Deus sabe que ele tentou. Crescemos juntos nesta terra. Ele aprendeu a lidar com o gado, a consertar tratores, a negociar com os fornecedores quando eu não tinha forças para isso. Ele me abraçava quando eu chorava à noite, quando sentia tanta falta do pai que parecia que não conseguia respirar. "Tudo vai ficar bem, mãe. Eu prometo." E ele cumpriu a promessa. Ele se tornou um homem aqui, entre estas paredes grossas da fazenda, sob estes ipês que meu avô plantou. Quando terminou a faculdade na cidade, ele voltou. "Mãe, meu lugar é aqui com você, na fazenda."
Fiquei tão feliz em ouvir isso. Trabalhávamos lado a lado. Eu cuidava das contas, ele cuidava do gado. À tarde, sentávamos na varanda para ver o pôr do sol, com café e broa de milho. Sabe, mãe? Algum dia meus filhos vão crescer aqui, como eu. Vão correr por estes mesmos pátios, vão aprender a montar nos mesmos cavalos. Tomara, meu amor. Tomara que você encontre uma mulher que ame esta terra tanto quanto nós. Ele sorria. Eu vou encontrar. Prometo. Mas não foi assim. Ele conheceu Lúcia em um bar na cidade, durante uma reunião de negócios. Ela era administradora de empresas, bem-sucedida, moderna. Usava saltos altos e perfumes caros. Falava de investimentos e lucros. A primeira vez que ela a trouxe para a fazenda, eu vi a decepção no rosto dela. Você mora aqui? Ela perguntou, olhando para as paredes antigas, os móveis de madeira escura, as fotografias em preto e branco dos meus avós. Nós moramos aqui, André corrigiu. É lindo, não é? Lúcia sorriu, mas os olhos dela diziam outra coisa. Desde aquele dia, tudo mudou. André começou a chegar tarde em casa. Parou de sentar comigo na varanda. Falava em vender gado, em modernizar, em transformar a fazenda em um salão de eventos. Mãe, Lúcia tem boas ideias. Poderíamos ganhar muito dinheiro. Isto não é uma empresa, André. É o nosso lar. É as duas coisas, mãe. E a gente precisa ser realista. Essa palavra, realista, ele nunca tinha usado antes. As chaves da fazenda pendiam do meu pescoço, as mesmas que meu pai me entregou antes de morrer, com lágrimas nos olhos. Verônica, esta terra é a sua herança. Não deixe que ninguém a tire de você, nem mesmo seu filho. Naquele momento, eu não entendi por que ele disse isso. Agora sim. O telefone tocou de novo. Era André outra vez. Desta vez eu atendi. Enquanto conto tudo isso, penso em onde você estará me escutando. Escreva o nome da sua cidade nos comentários. Mãe, por favor, eu preciso das chaves da fazenda. A voz dele soava diferente, mais fria, como se estivesse lendo um roteiro que outra pessoa havia escrito para ele. Para que você precisa delas, André? Silêncio do outro lado da linha. Ouvi vozes de fundo, uma voz de mulher. Lúcia. Lúcia e eu queremos fazer algumas mudanças, sabe? Modernizar um pouco. Talvez reformar a sala principal, trocar os móveis velhos. Esses móveis velhos foram feitos pelo seu bisavô com as próprias mãos. Mãe, por favor, não comece. Ontem já foi drama suficiente. Drama. Senti minha voz falhar. Você me expulsou do seu casamento e eu fui a dramática? Você decidiu usar aquele vestido sabendo que era o vestido da sua avó. O mesmo que ela usou quando se casou com seu avô, nesta mesma fazenda que você quer reformar. Outro silêncio, mais longo, mais pesado. Mãe, as coisas mudam, as tradições mudam. Lúcia tem razão. Não podemos viver no passado. Lúcia tem razão. Essas 3 palavras que começaram a definir meu filho desde que a conheceu. Quando você vai voltar para casa? Perguntei, tentando mudar de assunto. Esse é o ponto, mãe. Lúcia e eu não vamos mais morar aí. Vamos ficar no apartamento na cidade. É mais prático para o trabalho dela. Senti como se alguém tivesse tirado o ar dos meus pulmões. Mas você disse que ia criar seus filhos aqui. Que esta era a sua casa. E é. Mas eu também preciso construir minha própria vida com a minha esposa. Ele já não dizia o nome dela com carinho. Dizia como quem assina um contrato. Então, por que você precisa das chaves? Porque legalmente esta também é a minha casa, mãe. Meu pai me deixou no testamento. 50% para você. 50% para mim. Aí estava a verdade. A fratura. O pai dele realmente tinha lhe deixado metade da propriedade, mas as chaves, o controle, a administração, isso ele tinha deixado para mim. Com uma cláusula específica. Verônica decidirá o futuro da fazenda enquanto tiver vida e capacidade mental. André receberá sua parte apenas quando ela assim determinar. Meu marido me conhecia. Sabia que eu nunca venderia. Sabia que eu protegeria esta terra, mesmo do nosso próprio filho, se necessário. As chaves ficam comigo, André. Mãe, não seja infantil. Só queremos fazer alguns reparos. Talvez alugar a fazenda para eventos, casamentos, formaturas. Poderíamos gerar renda extra.
Transformar nossa casa em um negócio é uma oportunidade. Lúcia já conversou com um arquiteto. Poderíamos ampliar o jardim, construir um terraço novo, colocar um salão com ar-condicionado. Não, não, André. Esta casa não está à venda, não está disponível, não é um projeto. Mas é minha também. Aquele grito, aquele tom, era a voz de um estranho. Seu pai deixou esta terra para você protegê-la, não para explorá-la. Meu pai está morto, mãe. Está morto há 15 anos e você continua vivendo como se ele fosse voltar amanhã. Fiquei calada. As palavras dele me atravessaram como facas. Perdão, mãe, eu não quis. Sim, você quis. Minha voz saiu tranquila, demais tranquila. E está tudo bem. Você tem razão. Seu pai está morto e eu vivi todos estes anos cuidando do que ele amava, do que ele construiu, do que ele sonhou para você. Mãe, mas talvez você esteja certa. Talvez seja a hora de cada um viver a sua própria vida. O que você quer dizer? Quero dizer que as chaves ficam comigo, que a fazenda continua sendo minha responsabilidade e que vocês podem construir a vida que quiserem em outro lugar. Você está nos expulsando? Não, estou lhes dando o que pediram, o espaço de vocês, a independência de vocês, a vida própria de vocês. Ouvi Lúcia falando ao fundo, impaciente, irritada. André respondia em voz baixa. Mãe, Lúcia diz que você está sendo egoísta, que está se agarrando a coisas materiais que... André, eu o interrompi. Ontem, quando você gritou comigo na frente de todos aqueles convidados, quando me pediu para ir embora do seu casamento, havia uma senhora sentada perto de mim. Eu não a conhecia. Mas antes de eu sair do salão, ela pegou minha mão e me disse algo. Sabe o que ela me disse? O quê? Minha senhora, quando um filho escolhe entre a mãe e a esposa, ele já fez a escolha dele. E a senhora deve respeitar essa escolha, mas também deve se respeitar. Mãe, não é uma competição entre você e Lúcia. Não, meu amor, não é. Porque em uma competição ambas as partes querem ganhar e eu não quero mais competir. Só quero paz. E as chaves? Toquei o colar onde pendiam, frias, pesadas, cheias de história. As chaves ficam onde sempre estiveram, comigo, até que chegue o momento certo de entregá-las. E quando será esse momento? Quando você tiver um coração que as mereça. Desliguei antes que ele pudesse responder. Fiquei sentada na cozinha por horas. O café esfriou na xícara. As sombras da tarde começaram a tomar conta da casa. Caminhei pelos corredores vazios. Toquei as paredes de taipa. Olhei as fotografias antigas. Meu pai com seu chapéu de aba larga. Minha mãe com seu chale de seda. André criança montando seu primeiro cavalo. No escritório do meu marido, sobre a escrivaninha de madeira, estava a última carta que ele me escreveu antes de morrer. Eu a li tantas vezes que a sabia de cor. Verônica, se você está lendo isto, é porque eu não estou mais com você. Perdoe-me por deixá-la sozinha com tanta responsabilidade. Cuide da terra, cuide do nosso filho, mas acima de tudo, cuide de si. Não deixe que ninguém a faça sentir-se menos do que você é, a mulher mais forte que eu já conheci. Eu te amo, sempre. Naquela noite, pela primeira vez em 15 anos, eu não chorei pelo meu marido morto, chorei pelo meu filho vivo, porque há dores que são piores que a morte, como ver alguém que você ama se transformar em alguém que você não reconhece. As chaves pendiam do meu pescoço, e eu sabia que em breve teria que usá-las de uma maneira que nunca imaginei. Você já teve que escolher entre o amor e o respeito próprio? Conte-me o que decidiu. Às vezes, as decisões mais difíceis são as que mais nos ensinam. 3 dias se passaram sem que André me ligasse. 3 dias em que acordei esperando ver a caminhonete dele subindo pela estrada de terra. 3 dias em que preparei café a mais, por via das dúvidas. 3 dias em que me peguei olhando o telefone a cada meia hora. No 4º dia, decidi que o orgulho não valia mais que meu filho. Eu liguei. Mãe, André. Minha voz tremeu. Podemos conversar? Silêncio. Ouvi que ele dizia algo para mais alguém. Para ela. Claro, mãe. Diga. Não, por telefone. Venha para casa. Eu convido vocês para jantar. Você e Lúcia. Eu quero que a gente comece de novo. Mais silêncio. Vozes ao fundo. Uma discussão sussurrada.
Lúcia diz que não sabe se é uma boa ideia. Engoli o nó na garganta. Por favor, filho, me deixe fazer isso direito. Me deixe conhecê-la melhor. Talvez eu não tenha sido justa com ela. As palavras queimavam minha boca, porque eu não as sentia, mas precisava dizê-las. É sério, mãe? É sério? Venham, amanhã. Eu vou fazer a feijoada, aquela que você gosta, e arroz doce de sobremesa. Ouvi como a voz dele se suavizava. Meu menino ainda estava ali em algum lugar, sob todas aquelas novas camadas. Tudo bem, vamos amanhã, por volta das 7. Perfeito, eu espero vocês. Desliguei e fiquei olhando para a cozinha, o fogão antigo de ferro onde minha mãe me ensinou a cozinhar. As panelas de barro que herdei da minha avó, os azulejos pintados à mão que trouxemos de ouro preto quando nos casamos. Eu estava realmente disposta a ceder? A negociar minha paz pela presença dele? Sim, eu estava. Porque é isso que as mães fazem. Nos curvamos, nos quebramos, mas não soltamos. Passei o dia seguinte inteiro preparando o jantar. Moí os temperos com minhas próprias mãos. Cozinhei a carne em fogo lento. Preparei a mesa de jantar com a toalha bordada, as velas de cera, a louça de cerâmica pintada à mão que só usávamos em ocasiões especiais. Vesti um traje simples, bege, discreto, nada que pudesse tirar o protagonismo de ninguém. Prendi o cabelo, coloquei os brincos de pérola que meu marido me deu no nosso 10º aniversário. As chaves pendiam do meu pescoço, escondidas sob o vestido. Às 19h15 eles chegaram. Quando vi a caminhonete de André estacionar na frente da casa, meu coração acelerou como se eu fosse uma menina esperando o pai. Que patético, pensei. Mas não pude evitar. Saí para recebê-los. André desceu primeiro. Usava uma camisa branca, jeans escuros, cabelo arrumado com gel. Estava bonito, estava diferente, como um ator interpretando o papel do meu filho. Lúcia desceu em seguida. Vestido justo, corvinho, saltos altos, cabelo liso e perfeito. Maquiagem impecável. Carregava uma bolsa de grife em um braço e o celular na mão. Boa noite, Verônica, disse ela, com um sorriso que não alcançava os olhos. Lúcia, que bom que vieram. Entrem, por favor. André me deu um beijo no rosto. Rápido, forçado. Que cheiro bom, mãe. É a sua feijoada favorita. Eles entraram na casa. Lúcia olhou em volta com aquela expressão que eu já conhecia. Avaliação. Como se estivesse calculando o valor de cada móvel, cada quadro, cada pedaço de história. Que pitoresco, disse ela finalmente. A casa tem 120 anos. Expliquei fechando a porta. Foi construída pelo meu bisavô quando ele comprou estas terras. Uau! Definitivamente tem personalidade. Eles se sentaram na sala enquanto eu terminava de servir. Da cozinha, eu os ouvia falar em voz baixa, risos nervosos, silêncios incômodos. Quando voltei com a jarra de suco de caju, Lúcia estava tirando fotos da sala com o celular. Você gostou da decoração? Perguntei, tentando soar amável. Ah, sim, é muito autêntica. Só estava tirando umas fotos para mandar para minha prima. Ela adora o estilo vintage. Vintage. Como se a minha vida fosse uma tendência do Pinterest. O jantar está pronto. Venham para a sala de jantar. Nos sentamos à mesa longa de madeira. André no lugar de sempre, à minha direita. Lúcia na frente dele. Servi os pratos com cuidado, garantindo que tudo parecesse perfeito. Bom apetite, disse sentando-me. André provou a feijoada. Fechou os olhos. Nossa, mãe, ninguém faz feijoada como você. Sorri. Pela primeira vez em dias, algo pareceu normal. Que bom que gostou, meu amor. Lúcia provou uma pequena porção, mastigou lentamente, colocou o garfo no prato. Está boa, embora eu não possa comer muita pimenta. Irrita meu estômago. Não tem tanta pimenta, eu disse. Mas eu posso trazer outra coisa se... Não. Está tudo bem. Vou comer o que puder. Silêncio. O relógio de parede marcava cada segundo, com um tic-tac que eu nunca tinha notado antes. Bom, eu disse finalmente. Eu queria que vocês viessem porque eu quero me desculpar. André levantou os olhos. Lúcia também. Eu fui injusta com vocês dois, com o casamento de vocês, com tudo.
As palavras saíam mecânicas, ensaiadas. Esta é a vida de vocês, o casamento de vocês, e eu. Eu preciso aprender a respeitar isso. Lúcia sorriu, pela primeira vez um sorriso genuíno. Obrigada, Verônica. Isso significa muito para mim, para nós. André pegou minha mão. Mãe, eu também exagerei. Eu não devia ter gritado com você, e muito menos na frente de todos. Já passou, filho. O importante é seguir em frente. Exato. Lúcia interveio. Seguir em frente. Novos começos. Brindamos com suco de caju como uma família normal, como se nada tivesse acontecido. Depois do jantar, enquanto eu servia o arroz doce, Lúcia se levantou. Com licença, preciso ir ao banheiro. Claro, é a segunda porta à esquerda. Ela saiu. André e eu ficamos sozinhos. Mãe, obrigado por fazer isso. Eu sei que não foi fácil. Nada é fácil quando se trata de você, meu amor, mas sempre vale a pena. Ele sorriu. Meu menino ainda estava ali. Lúcia é uma boa mulher, mãe. Vocês só precisam se conhecer melhor. Eu sei e vou tentar. De verdade. Conversamos por mais um tempo. Ele me contou sobre a lua de mel em Cancún, sobre os planos para o apartamento, sobre um novo emprego que Lúcia conseguiu em uma multinacional. Tudo soava perfeito. Demais perfeito. Lúcia demorava a voltar. Sua esposa está bem? Perguntei. Deve estar retocando a maquiagem. Sabe como são as mulheres. Eu me levantei. Vou ver se ela precisa de algo. Caminhei pelo corredor. A porta do banheiro estava aberta. Vazio. Lúcia? Silêncio. Continuei andando. Passei em frente ao escritório do meu marido. A porta estava entreaberta. Eu a empurrei. Lúcia estava lá dentro, de costas para mim, com o celular levantado. Estava tirando fotos da escrivaninha, das gavetas, dos documentos que estavam sobre a mesa. Lúcia se virou, assustada. O rosto dela ficou pálido por um segundo, mas ela rapidamente recuperou a compostura. Ai, Verônica, você me assustou. Ela riu nervosamente. Desculpe, é que eu vi este quarto e achei tão interessante. Todas essas coisas antigas. É o escritório do seu marido. Era. Desculpe. Ela guardou o celular na bolsa. Tem coisas muito bonitas. Eu amo vintage. Aí estava aquela palavra de novo. Este quarto fica fechado normalmente. A porta estava aberta. Pensei que pudesse entrar. Desculpe. Sim. Não se preocupe. Vamos com André. Voltamos para a sala de jantar. Lúcia se sentou como se nada tivesse acontecido. Sorridente, relaxada. Mas eu não. Terminamos a sobremesa entre conversas superficiais. Lúcia elogiou a casa 3 vezes mais. André falou sobre os planos dele de me ajudar com a manutenção da fazenda. Talvez pudéssemos contratar alguém para pintar as paredes externas, mãe. Elas parecem um pouco descuidadas. Elas têm essa cor porque é tinta de cal. Era assim que se fazia antes, mas poderíamos modernizar, dar um ar mais contemporâneo. Contemporâneo, moderno, vintage. Todas palavras que significavam a mesma coisa. Sua vida está obsoleta. Às 10 horas eles foram embora. Obrigada pelo jantar, mãe. Estava delicioso. Quando quiserem. Esta é a casa de vocês. Lúcia me abraçou. Um abraço frio, calculado. Obrigada por nos dar outra chance, Verônica. Significa muito. Eu os vi se afastarem pela estrada de terra. As luzes traseiras da caminhonete desapareceram entre as árvores. Fechei a porta. Caminhei direto para o escritório. Sobre a escrivaninha, os documentos que meu marido havia deixado organizados estavam agora movidos, levemente, quase imperceptível. Mas eu conhecia cada centímetro daquele espaço. Alguém tinha mexido neles. Abri a gaveta principal. As escrituras da propriedade estavam lá. O testamento, os títulos dos terrenos, tudo em ordem. Mas algo faltava. O envelope amarelo. O envelope onde meu marido guardava uma carta importante. Uma carta que ele me fez prometer que só abriria se algum dia alguém tentasse tirar a fazenda de mim. Procurei em todas as gavetas, nas estantes, atrás dos livros. Nada. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Toquei as chaves que pendiam do meu pescoço e, pela primeira vez, entendi que não estava sendo paranoica. Estava sendo observada. Estava sendo estudada.
Estava sendo medida para ver por quanto tempo mais eu seria um obstáculo nos planos de outra pessoa. Naquela noite, eu não dormi. Fiquei sentada no escritório, com as luzes apagadas, olhando pela janela, e me perguntei quanto tempo eu tinha antes que tentassem tirar tudo de mim. Enquanto conto tudo isso, penso em onde você estará me escutando. Escreva o nome da sua cidade nos comentários. Na manhã seguinte, decidi procurar o envelope amarelo por toda a casa. Revirei cada armário, cada caixa guardada no sótão, cada canto onde meu marido poderia tê-lo escondido. Nada. Eu estava prestes a desistir quando a campainha tocou. Era Dr. Fernando, nosso advogado de família. Um homem de 70 anos com bigode farto e branco, e um terno impecável que sempre cheirava a fumo de cachimbo e loção pós-barba clássica. Dona Verônica, bom dia. Posso entrar? Doutor Fernando, que surpresa! Claro, entre! Entramos na sala. Servi café. Ele se sentou com aquela seriedade que os advogados trazem quando as notícias não são boas. Verônica, eu vim porque ontem recebi uma ligação muito estranha. Estranha? Da sua nora, Lúcia. Senti meu estômago embrulhar. Lúcia ligou para o senhor? Sim. Ela me disse que a senhora tinha pedido para que ela me contatasse, que queria rever o testamento do seu marido, que havia dúvidas sobre a distribuição da propriedade. Eu nunca pedi isso. Dr. Fernando assentiu lentamente. Eu imaginei. Por isso vim. Verônica, aquela moça me fez perguntas muito específicas. Queria saber se os 50% de André eram transferíveis, se ele poderia vender a parte dele sem o seu consentimento, se existia alguma cláusula que lhe desse poder absoluto sobre a fazenda. E o que o senhor disse? Eu disse que essa informação é confidencial, que só posso discuti-la com a senhora ou com seu filho em sua presença. Ela ficou bastante irritada. Ele tomou um gole de café. Verônica, está acontecendo algo que eu deva saber? Eu contei tudo. O casamento, o grito, o jantar, as fotos no escritório, o envelope desaparecido. Dr. Fernando ouviu em silêncio, com a testa franzida. Esse envelope que a senhora menciona era o que continha a carta do seu marido? Sim. O senhor sabe o que dizia? Sei que seu marido me pediu para redigir um documento anos atrás, pouco antes de morrer. Mas ele nunca me disse o que continha. Só me pediu para certificar a assinatura dele e guardar em um envelope amarelo lacrado. O senhor tem cópia? Não. Seu marido foi muito claro. Só um original. Nas suas mãos, ele me disse. Era uma proteção, um seguro. Contra o quê? Dr. Fernando me olhou com aqueles olhos cansados que viram muitas tragédias familiares. Contra isto, eu suponho. Contra o dia em que alguém tentasse tirar o que é seu. Ele foi embora meia hora depois, não sem antes me advertir. Verônica, tome cuidado. Eu já vi casos como este. Quando há dinheiro e propriedades envolvidas, as pessoas mudam. Até a família. André não é assim. André talvez não. Mas Lúcia... Eu não respondi, porque não tinha resposta. Naquela tarde, recebi uma mensagem de texto de André. Mãe, Lúcia quer te convidar para almoçar amanhã. Só vocês duas para se conhecerem melhor. O que você me diz? Algo no meu estômago disse para eu não ir. Mas algo mais forte disse que eu precisava saber o que estava acontecendo. Claro. A que horas? Às 2 no restaurante O Casarão. Irônico, não é? Eu estarei lá. No dia seguinte, eu me arrumei com cuidado. Calças pretas, blusa branca, um blazer simples, as chaves sob a blusa como sempre. Cheguei ao restaurante 5 minutos antes. Lúcia já estava lá, sentada em uma mesa perto da janela, com o celular na mão e uma taça de vinho branco à sua frente. Parecia relaxada, confiante, como um jogador de xadrez que já sabe como a partida vai terminar. Verônica, que pontual. Sente-se, por favor. Eu me sentei, pedi água mineral. Obrigada por vir, disse Lúcia, largando o telefone. Eu sei que as coisas entre nós começaram mal e eu quero resolver isso. Eu também. Que bom, porque veja bem, Verônica, eu não sou sua inimiga. Eu sei que você pensa que eu vim para tirar seu filho de você. Mas não é assim. Eu vim para amá-lo, e isso inclui respeitar a família dele. Ela parecia sincera, quase crível. Fico feliz em ouvir isso.
E por isso eu quero ser honesta com você. Ela se inclinou para a frente. André está estressado, muito estressado. Ele sente que está preso entre você e eu, e isso não é justo para ele. Eu nunca pedi para ele escolher. Eu sei, mas ele sente que deve, especialmente com o tema da fazenda. Aí estava, o verdadeiro motivo do almoço. O tema da fazenda. Verônica, nós duas sabemos que essa propriedade é enorme, linda, cheia de potencial, mas também é um fardo. Manter custa dinheiro, tempo, energia. André me diz que você faz tudo sozinha, que não aceita ajuda, que se agarra a algo que talvez já seja grande demais para você. Respirei fundo. Contei até 5. A fazenda é o meu lar. Não um fardo. Claro que é o seu lar. Ninguém está dizendo o contrário, mas pense bem. Você sozinha nessa casa enorme, sem André, sem ninguém, não seria mais fácil vender ou alugar ou fazer algo produtivo com ela? Algo produtivo? Como o quê? Como um hotel boutique ou um salão de eventos. Eu tenho contatos na indústria. Poderíamos fazer algo incrível, moderno, rentável. Você receberia lucros sem ter que se preocupar com a manutenção. E quem administraria? Lúcia sorriu. Bom, eu tenho experiência em administração. Poderíamos fazer uma sociedade. Você entra com a propriedade, nós entramos com o trabalho. Lucros compartilhados. E as chaves? Perdão, as chaves. Quem as teria? O sorriso dela vacilou por um segundo. Bom, obviamente precisaríamos de acesso total para fazer as reformas, para mostrar o lugar a clientes potenciais. Então, vocês viveriam lá? Não necessariamente viveríamos lá, mas sim, precisaríamos de uso total da propriedade. É a única forma de o negócio funcionar. Tomei um gole de água devagar, sentindo como cada peça do quebra-cabeça se encaixava no lugar. E onde eu viveria? Onde você quisesse. Poderia comprar um apartamento na cidade, algo mais confortável, sem escadas, sem tanto trabalho. Na sua idade, Verônica, você deveria estar aproveitando a vida, não se matando em uma casa do século XIX. Na sua idade. Essas 3 palavras que dizem: você já está velha, não serve mais, é hora de sair do caminho. Isso foi ideia sua ou de André? Foi ideia dos dois. André está preocupado com você. Ele tem medo que algo aconteça com você sozinha lá, que você caia da escada, que fique doente, e ninguém esteja por perto para ajudar. É para o seu bem, Verônica. Que atenciosos! Lúcia não detectou o sarcasmo na minha voz. Ou não se importou. Então, o que você me diz? Podemos pelo menos considerar a ideia? Falar com um arquiteto, ver os números? Não. O sorriso dela congelou. Não, Lúcia. A fazenda não está à venda. Não está disponível para negócios. Não está aberta às sociedades. É o meu lar. E vai continuar sendo o meu lar até o dia em que eu decidir o contrário. Mas André também é dono. André é dono de 50% da propriedade. Mas eu tenho o controle completo do uso e da administração dela. Foi assim que meu marido estipulou no testamento. Isso é injusto. Não é. É proteção. Lúcia largou a taça com mais força do que o necessário. Verônica, eu não quero ser grossa, mas você está sendo egoísta. Essa propriedade poderia mudar a vida do seu filho, da sua família, e você se agarra a ela como se fosse mais importante do que nós. Não é mais importante. É diferente. A fazenda é um legado. Vocês são temporários. Ela ficou pálida. Temporários? Casamentos podem acabar, Lúcia. Negócios podem falir. Promessas podem ser quebradas. Mas a terra permanece. Eu me levantei. Deixei dinheiro na mesa para pagar a minha água. Obrigada pelo convite, mas acho que não temos mais nada para conversar. Verônica, espere. Dê lembranças ao meu filho. Diga que quando ele quiser me ver, sabe onde me encontrar. Saí do restaurante com o coração batendo forte, mas as pernas firmes. Entrei no meu carro, fiquei sentada um momento, respirando. Tirei as chaves de debaixo da minha blusa. Segurei-as na mão, frias, pesadas, reais. E naquele momento, soube que a guerra já havia começado, só que desta vez eu não ia me render. Você já se sentiu como um obstáculo no caminho de alguém? Como você enfrentou isso?
Naquela noite, enquanto eu preparava chá de camomila na cozinha, ouvi o som de uma caminhonete subindo pela estrada. Eram 11 da noite. Meu coração acelerou. Pensei em André, que talvez tivesse vindo falar comigo, se desculpar, me dizer que Lúcia estava errada. Mas quando abri a porta, vi que era a caminhonete de Dr. Fernando. Ele desceu rápido, com um envelope pardo na mão e uma expressão que eu nunca tinha visto. Verônica, me perdoe a hora, mas a senhora precisa ver isto. O que aconteceu, Dr. Fernando? Entramos na sala. Ele não se sentou. Colocou o envelope na mesa com cuidado, como se contivesse algo perigoso. Depois da nossa conversa de ontem, eu fiquei pensando naquele documento que seu marido me pediu para certificar. Eu fui ao arquivo do meu escritório, procurei em todos os expedientes antigos e encontrei isto. Ele abriu o envelope, tirou uma folha amarelada com a letra do meu marido. É uma cópia, a única que fiz sem que ele soubesse. Eu fiz porque seu marido estava muito doente quando veio me ver. E algo no tom dele me fez pensar que aquele documento era importante, que talvez a senhora precisasse dele algum dia. Peguei a folha com as mãos trêmulas. Era uma carta escrita à mão, datada de 3 semanas antes de meu marido morrer. Comecei a ler. Verônica, meu amor, se você está lendo isto, é porque alguém está tentando tirar a fazenda de você. E se estão tentando, significa que eu estava certo. Há 2 meses, quando fui ao hospital para os meus últimos exames, conheci um homem na sala de espera, um homem mais velho, doente como eu. Começamos a conversar. Ele me contou a história dele. Disse que tinha um filho único que criou sozinho depois que a esposa morreu, que deu tudo a ele. Educação, valores, a herança familiar completa. Mas quando o filho se casou, tudo mudou. A nora começou a manipulá-lo aos poucos, primeiro com palavras amáveis, depois com ideias de modernização. Finalmente, o convenceu a assinar uma procuração. Disse a ele que era para ajudá-lo com os trâmites da doença. O homem assinou e 2 semanas depois, o filho e a nora venderam a casa dele. Colocaram-no em um asilo. Ficaram com tudo. Quando me contou isso, aquele homem chorava. Ele me disse: "Não foi meu filho quem me traiu. Foi meu filho manipulado, mas o resultado é o mesmo. Morri sozinho, sem minha casa, sem minha dignidade. Verônica, essa história me perseguiu até minha última noite, e eu entendi que precisava proteger você. Não de André, mas de quem pudesse mudar André. Por isso, redigi esta carta. Por isso, deixei as cláusulas do testamento como deixei. Não porque eu não confie no nosso filho, mas porque confio em você. Confio que você saberá reconhecer quando as intenções são puras e quando são veneno disfarçado de modernidade. Se alguém a pressionar para entregar as chaves, se alguém a fizer se sentir velha ou incapaz, se alguém tentar convencê-la de que a fazenda é um fardo, resista, porque essa terra não é só propriedade, é a espinha dorsal da nossa família. É o lugar onde nossos ancestrais sangraram e sonharam. É o único lugar no mundo onde a nossa história tem raízes. E você, meu amor, é a guardiã dessa história. Não deixe que ninguém, nem mesmo nosso filho, a convença de que você é um obstáculo. Você é a porta, e você decide quem pode entrar. Eu te amo, sempre amei. E de onde eu estiver, continuarei cuidando de você. Proteja as chaves, proteja a terra, proteja a si mesma. Seu para sempre, Roberto. Quando terminei de ler, as lágrimas caíam sobre o papel. Dr. Fernando pôs a mão no meu ombro. Seu marido era um homem sábio, Verônica. Ele já sabia. Ele já sabia que isto ia acontecer. Não sabia exatamente o que, mas sabia que era possível. Por isso a protegeu. Eu enxuguei as lágrimas. Dr. Fernando, o que eu posso fazer? Legalmente, a senhora está protegida. O testamento é claro. André não pode vender, alugar ou modificar a propriedade sem o seu consentimento explícito e em cartório, mas... Ele fez uma pausa. A lei protege propriedades, Verônica. Não protege corações. O que o senhor quer dizer? Quero dizer que eles podem pressioná-la, manipulá-la, fazê-la se sentir culpada.
Podem até tentar declarar que a senhora não está em suas faculdades mentais para tomar decisões. Eu já vi casos assim. Senti um calafrio. Eles podem fazer isso? Podem tentar. Se conseguirem um médico que certifique que a senhora sofre de demência, deterioração cognitiva ou qualquer condição que a torne incompetente, eles poderiam pedir a tutela legal. Mas eu estou perfeitamente bem. A senhora sabe. Eu sei. Mas nas mãos dos advogados certos, com os médicos certos. Ele não terminou a frase. Não era preciso. O que eu devo fazer? Primeiro, guarde esta carta em um lugar seguro, em um banco, com alguém de confiança. Não na casa. Segundo, procure seu médico. Peça um exame completo, físico e mental, que certifique por escrito que a senhora está em plenas faculdades. Terceiro, ele me olhou com tristeza. Prepare-se para o pior. O pior? Para André ficar totalmente do lado da esposa? Ele nunca... Verônica, eu sou advogado de famílias há 40 anos e posso lhe dizer algo que aprendi. Quando um homem tem que escolher entre a mãe e o conforto do seu lar, esposa, ele quase sempre escolhe o conforto. As palavras me doeram como um golpe físico, mas eu sabia que ele tinha razão. Dr. Fernando foi embora à meia-noite. Fiquei sozinha na sala com a carta do meu marido nas mãos. Eu a li 3 vezes mais. A cada vez, a voz dele ficava mais clara na minha mente. Você é a guardiã dessa história. Não deixe que ninguém a convença de que você é um obstáculo. Você é a porta. Eu me levantei. Caminhei até o escritório, abri o cofre que estava escondido atrás do quadro do meu pai. Guardei a carta ali, junto com as escrituras originais da propriedade. Fechei a porta com chave, toquei as chaves que pendiam do meu pescoço e tomei uma decisão. Se eles queriam briga, eles teriam briga. Mas não com gritos, não com dramas, não com cenas, e sim com silêncio, com paciência, com a mesma força tranquila que meu marido me ensinou quando cuidávamos desta terra juntos. Às 7 da manhã seguinte, liguei para o meu médico. Pedi uma consulta urgente para todos os exames possíveis. Às 8, liguei para o banco. Marquei um horário para abrir uma caixa de segurança. Às 9, meu telefone tocou. Era André. Mãe, bom dia. Bom dia, filho. Lúcia me contou o que aconteceu ontem, que você foi grosseira com ela, que a insultou. Eu não insultei ninguém. Apenas deixei claro que a fazenda não está à venda. Ninguém disse que estava à venda. Só queríamos te propor uma ideia, um negócio de família. André, você realmente acha que eu preciso de um negócio na minha idade? Você realmente acha que eu quero transformar o lar onde te criei em um hotel? Não é só você quem decide, mãe. Eu também sou dono da propriedade, não do legado. Isso não faz sentido. Para você, talvez não, mas para mim, sim. Silêncio. Respirações agitadas. Lúcia diz que você está sendo egoísta, que se agarra ao passado, que precisa de ajuda. Ajuda? Sim, mãe. Ajuda profissional. Talvez você devesse conversar com alguém, um terapeuta ou um médico, para te ajudar a desapegar. Aí estava o que Dr. Fernando tinha me avisado. Ajuda profissional. Médico. Incompetência mental. André, você realmente acha que eu estou louca? Não, mãe. Mas eu acho que você está sozinha, que ficou presa naquela casa com fantasmas e lembranças. E isso não é saudável. Eu estou perfeitamente sã. Então demonstre. Venha morar conosco por um tempo. Deixe a fazenda, saia de lá. E as chaves? Deixe as chaves conosco por segurança, para que ninguém entre enquanto você não estiver. Fechei os olhos. Respirei fundo. Contei até 10. Não, André. Não. Eu não vou deixar a minha casa. Não vou deixar as chaves. E não vou continuar discutindo isso com você. Então, eu não sei mais o que fazer, mãe. De verdade. Não sei mais como te ajudar. Eu não preciso da sua ajuda, filho. Eu preciso do seu respeito. Eu não posso respeitar uma decisão que está te fazendo mal. A única decisão que está me fazendo mal é a sua. A de escolher uma mulher que você mal conhece em vez da mãe que te criou. Você começou de novo. É sempre a mesma coisa com você. Ou eu estou com você, ou estou contra você. Não, André. Ou você está comigo, ou está com alguém que quer tirar tudo o que eu tenho. Ele desligou.
O silêncio depois da ligação foi pior que os gritos. Fiquei sentada na cozinha por horas. Não chorei. Já não me restavam lágrimas para isso. Senti apenas um vazio profundo, como quando meu marido morreu, como quando entendi que estava sozinha no mundo. Mas desta vez era diferente. Desta vez, eu não estava viúva. Estava órfã de filho. E isso doía de uma maneira que eu nunca imaginei ser possível. Naquela tarde, fui ao banco, abri a caixa de segurança, guardei cópias de todos os documentos importantes, escrituras, testamento, a carta do meu marido. No dia seguinte, fui ao médico. Fiz exames de sangue, testes cognitivos, exames de memória. Dona Verônica, a senhora está perfeitamente sã, disse o médico uma semana depois, física e mentalmente. Na verdade, tem melhor saúde do que muitas pessoas 20 anos mais jovens. O senhor pode me dar isso por escrito? Com certeza. Guardei o atestado médico junto com os outros documentos e esperei, porque sabia que aquilo não tinha terminado. Sabia que Lúcia não ia desistir e sabia que meu filho, meu menino, meu André, estava perdido em um lugar onde eu já não podia alcançá-lo. As chaves pendiam do meu pescoço e, pela primeira vez na minha vida, senti que o peso delas não era proteção, era solidão. Eu ainda me pergunto se fiz o correto ao me manter firme. E você? O que teria feito no meu lugar? 3 semanas se passaram sem notícias de André. 3 semanas em que meu telefone permaneceu em silêncio. 3 semanas em que cada barulho na estrada me fazia correr para a janela com a esperança de ver a caminhonete dele. Mas ele nunca chegou. Até aquela quinta-feira à tarde. Eu estava no jardim podando as roseiras que minha mãe plantou há 40 anos. Quando ouvi o motor. Não apenas uma caminhonete, mas 2 e um carro. Tirei as luvas, enxuguei o suor da testa. André desceu da primeira caminhonete, Lúcia desceu do carro e da segunda caminhonete desceram 2 homens com pastas. Advogados, pela aparência. Meu estômago se apertou. André, o que está acontecendo? Ele não me olhou nos olhos. Caminhou em minha direção com passos rígidos, como um soldado cumprindo ordens. Mãe, precisamos conversar lá dentro. Quem são eles? São os doutores Moraes e Siqueira. Vieram nos ajudar a resolver a situação. Que situação? Lúcia se adiantou sorridente, como se estivesse chegando a uma festa. Verônica, não fique nervosa. Só queremos esclarecer alguns assuntos legais. Nada grave. Eu não os convidei para entrar. Mãe, por favor, disse André, com a voz cansada. Não torne isso mais difícil. Algo no tom dele gelou meu sangue, mas eu abri a porta. Entramos todos na sala. Os advogados se sentaram no sofá. Lúcia, na poltrona principal. André ficou em pé perto da janela, olhando para fora como se quisesse estar em qualquer outro lugar. Eu me sentei na frente deles, as chaves apertadas contra o meu peito sob a blusa. Doutor Moraes, um homem de terno cinza e óculos sem aro, abriu sua pasta. Senhora Verônica, bom dia. Sou o doutor Moraes, representante legal do senhor André Garcia Ribeiro. Viemos hoje porque meu cliente deseja exercer seus direitos como coproprietário desta fazenda. Ele já conhece seus direitos e suas limitações. Precisamente por isso estamos aqui. Ele tirou alguns documentos. Revisamos o testamento do seu falecido marido. E, embora seja verdade que a senhora tem controle administrativo da propriedade, existe uma cláusula que permite ao coproprietário solicitar a divisão de bens se considerar que a administração atual está deteriorando o valor do patrimônio. Deteriorando? Esta fazenda está em perfeito estado. Fisicamente, talvez, mas economicamente. Ele deixou os papéis sobre a mesa. Está perdendo valor. Não gera renda, não tem uso produtivo. E, segundo nossos cálculos, os custos de manutenção superam qualquer benefício potencial. Esta é a minha casa, não um negócio. Legalmente, senhora, é as 2 coisas. Uma propriedade privada com valor comercial. E meu cliente tem o direito de solicitar que esse valor seja protegido. Olhei para André, que continuava de costas, olhando pela janela. André, você pediu isso? Ele não respondeu. Lúcia o fez por ele. Verônica, André só quer o melhor para todos.
Para você, inclusive. Veja bem, este lugar é enorme, antigo, difícil de manter. Você está sozinha aqui. O que acontece se você ficar doente? Se cair? Se algo acontecer e ninguém perceber até dias depois? Eu tenho telefone, tenho vizinhos, tenho... Você tem 57 anos, Verônica. E mesmo que esteja sã agora, quantos anos mais vai conseguir dar conta disso? 5? 10? E depois, o quê? Você vai deixar que esta propriedade se deteriore até não valer nada? Ela vale mais do que vocês podem entender. Nem tudo se mede em dinheiro. Dr. Siqueira, mais jovem, com um sorriso condescendente, interveio. Senhora, ninguém está questionando seu apego emocional, mas precisamos ser realistas. Esta propriedade tem um valor de mercado de aproximadamente 15 milhões de reais. Se fosse vendida, não está à venda. Ou se fosse alugada para eventos, poderia gerar entre 150 a 200 mil reais mensais. Isso é mais de 2 milhões de reais por ano. Dinheiro que poderia beneficiar toda a família. Não me interessa. Nem mesmo pelo futuro do seu filho? Pelos seus futuros netos? A palavra netos me atingiu como um soco. Olhei para Lúcia. Ela sorria. Sabia exatamente qual botão tinha acabado de apertar. Verônica, estou grávida, disse Lúcia suavemente. De 3 meses. André vai ser pai, você vai ser avó. O mundo parou. O quê? André finalmente se virou. Os olhos dele estavam vermelhos. É verdade, mãe. Por isso precisamos pensar no futuro, em prover para o nosso filho, em dar estabilidade a ele. Eu não sabia. Porque você não quis saber. Porque tem estado tão ocupada brigando conosco que não percebeu o que está acontecendo. As lágrimas começaram a queimar meus olhos, mas não as deixei sair. Parabéns, filho. De verdade. Então entenda, mãe. Isso não é mais só sobre você e eu. É sobre o meu filho, seu neto. E ele merece ter pais que não estejam estressados por dinheiro, que possam lhe dar educação, oportunidades, futuro. E eu estou impedindo isso? Você não está impedindo. Só está tornando as coisas mais difíceis do que o necessário. Dr. Moraes voltou a falar. Senhora Verônica, meu cliente está disposto a chegar a um acordo. Não queremos ir a tribunal. Não queremos fazer isso de forma desagradável. Mas, se a senhora não colaborar, teremos que solicitar a um juiz a divisão forçada de bens. E nesse processo, muitas coisas podem vir à tona. Coisas que talvez a senhora não queira que sejam públicas. Que coisas? Sua idade, sua condição de viver sozinha, sua recusa em aceitar ajuda. Um juiz poderia interpretar isso como teimosia senil. Poderiam questionar sua capacidade de tomar decisões racionais. Aí estava a ameaça que Dr. Fernando havia me advertido. Eu tenho atestados médicos que provam que estou em plenas faculdades. Atestados que a senhora solicitou recentemente, o que, para um juiz, poderia parecer suspeito, como se soubesse que seria questionada, como se estivesse se preparando para se defender de algo. Eu me levantei. Chega. Todos para fora da minha casa. Mãe! Eu disse para fora! Minha voz saiu mais forte do que eu esperava. Esta é a minha casa, e enquanto for, eu decido quem entra e quem sai. Lúcia também se levantou, com as mãos na barriga, mal visível. Verônica, pense no seu neto. Você realmente quer que ele cresça sabendo que a avó preferiu uma casa velha ao futuro dele? Eu quero que ele cresça sabendo que a avó dele teve dignidade, que não vendeu sua alma nem sua história por dinheiro. Não é só dinheiro, gritou André. É a minha herança. É o que meu pai me deixou e você está tirando de mim. Seu pai te deixou mais do que propriedades, André. Te deixou valores, princípios, respeito pelo que gerações antes de você construíram. Esses valores não pagam contas. Não, mas te deixam dormir em paz. André caminhou em minha direção. O rosto dele estava vermelho, os punhos cerrados. Me dê as chaves, mãe. Não, me dê as malditas chaves. O grito ecoou por toda a casa. Os advogados ficaram incomodados. Lúcia colocou a mão no braço de André. Amor, se acalme. Não vale a pena. Mas ele estava fora de controle. Eu fui paciente com você. Tentei conversar. Tentei raciocinar. Mas você não escuta.
nunca escuta. É sempre o que você quer, o que você decide, o que você precisa. E eu? Eu não importo? Você importa mais do que tudo no mundo. Então demonstre. Me dê o que é meu. Me dê a minha herança. Me dê o meu futuro. Tirei o colar com as chaves. Segurei-as na mão. André estendeu a dele, esperando. Mas em vez de entregá-las, apertei-as contra o meu peito. Estas chaves não são o seu futuro, André. São o seu passado. E até que você entenda a diferença, você não as terá. O rosto dele se desfez em raiva, em dor, em algo que eu não soube identificar. Então, isso acabou. A voz dele saiu fria, monótona. Eu não tenho mãe. As palavras me atravessaram como balas. André, uma mãe que ama o filho mais do que uma propriedade não faz isso. Então, você escolhe. Ou você está do meu lado, ou você não tem filho. Não me faça escolher isso. Eu já escolhi pelos dois. Ele se virou para os advogados. Preparem os papéis. Vamos a juízo. Eu quero a divisão de bens. Eu quero vender a minha parte e quero que ela saia dessa casa. André, por favor. Vocês terão notícias dos nossos advogados. Ele caminhou para a porta. Vamos, Lúcia. Lúcia me olhou com algo que parecia pena, mas por trás dos olhos dela, eu vi o triunfo. Sinto muito, Verônica, de verdade. Eles saíram. Os advogados primeiro, depois Lúcia, por fim André. Ele não olhou para trás, não se despediu, apenas entrou na caminhonete e se foi. Fiquei parada na porta com as chaves na mão, vendo como as 3 caminhonetes se afastavam pela estrada de terra. Quando a poeira baixou e o silêncio voltou, fechei a porta. Caminhei para a sala. Sentei-me na mesma poltrona onde meu marido se sentava para ler o jornal todas as manhãs. E ali, finalmente, permiti-me chorar. Chorei pelo meu filho, pelo menino que costumava me abraçar e me dizer que tudo ia ficar bem, pelo homem que deveria proteger este legado, não destruí-lo. Chorei pelo neto que ia nascer, que cresceria sem me conhecer, sem saber de onde vinha, sem entender o que seus ancestrais sacrificaram para que ele pudesse existir. Chorei pelo meu marido, por não estar aqui para me ajudar, por me deixar sozinha com esse fardo tão pesado. E chorei por mim, pela mulher que acabara de perder seu único filho para defender o que era certo. Mas quando terminei de chorar, enxuguei as lágrimas, levantei-me e pendurei as chaves de novo no pescoço, porque havia algo que André não entendia, algo que Lúcia nunca entenderia. As mães perdem batalhas, perdem filhos, perdem anos de suas vidas, mas não perdem a dignidade. E naquela noite, sozinha naquela casa enorme, cercada de silêncio e lembranças, entendi algo. Às vezes, o maior amor que você pode dar é soltar, mesmo que isso a destrua, mesmo que a mate, mesmo que a deixe sozinha, porque filhos não são propriedade, mas a dignidade é, e eu tinha escolhido a minha. Você já teve que soltar alguém que ama para salvar a si mesma? Naquela noite, aprendi que, às vezes, o amor também é dizer não. 2 meses depois, recebi os papéis do juizado, ação de divisão de bens, pedido de venda forçada, argumentos sobre administração deficiente e deterioração patrimonial. Dr. Fernando os revisou comigo na cozinha. Verônica, isso vai ser longo, talvez anos. E caro. Podemos vencer legalmente? Sim. O testamento é claro, mas emocionalmente, ele me olhou com tristeza. Nós já perdemos. Ele tinha razão. Naquela noite, eu não dormi. Fiquei sentada na varanda, olhando as estrelas, escutando o silêncio da terra, e então eu soube. Soube o que tinha que fazer. Na manhã seguinte, liguei para Dr. Fernando. Eu quero fazer um testamento novo. Você tem certeza? Completamente. Fui ao escritório dele. Ditei minhas últimas vontades com voz firme. Eu, Verônica Martins Viúva de Garcia, em pleno uso de minhas faculdades mentais, declaro o seguinte: a Fazenda São Roberto permanecerá sob minha administração enquanto eu viver. Após a minha morte, a propriedade completa passará a um fundo fiduciário familiar que não poderá ser vendido, dividido ou modificado por 50 anos. Meu filho André receberá 50% dos lucros que a propriedade gerar.
caso seja alugada para eventos culturais, educativos ou históricos, nunca para fins comerciais privados. Os outros 50% serão administrados por uma fundação que protegerá fazendas históricas no Brasil. Se meu filho tentar contestar este testamento ou vender sua parte, perderá todos os seus direitos e sua porcentagem passará integralmente para a fundação. As chaves da fazenda serão entregues ao diretor da fundação. Esta é a minha vontade e é irrevogável. Dr. Fernando me olhou por um longo tempo. Verônica, a senhora sabe o que isso significa? Significa que ninguém vencerá esta guerra, nem ele nem eu, mas a terra sim. Assinei os documentos, autentiquei-os em cartório, lacrei-os e voltei para casa em paz, pela primeira vez em meses. 2 semanas depois, André soube. Não sei como. Talvez Dr. Fernando tenha dito a ele. Talvez tenha sido o boato da cidade. Ele me ligou à meia-noite, bêbado, chorando. Como você pôde fazer isso comigo, mãe? Como você pôde tirar a minha herança? Eu não tirei, André. Eu a protegi de você mesmo. Você é uma egoísta. Não, meu amor. Eu sou uma mãe que te amou demais para deixar você destruir o que seu pai construiu. Ele desligou e não ligou mais. Os meses se passaram, o processo judicial avançava lentamente. Eu continuei morando na fazenda, cuidando das roseiras, alimentando as galinhas, vendo o pôr do sol, sozinha, mas em paz, porque entendi algo que meu marido sempre soube. A terra não precisa que a defendam com gritos. Ela se defende sozinha, com o tempo, com paciência, com a justiça silenciosa que só a natureza sabe dar. E eu só precisava esperar. As chaves pendiam do meu pescoço, já não pesavam. Eram apenas chaves, e eu era livre. Às vezes, a melhor vingança não é vingança. É proteger o que você ama e deixar o tempo fazer o seu trabalho. Passaram-se 2 anos. 2 anos em que eu vivi na fazenda, cuidando da terra, esperando sem esperar. O processo tinha estagnado. Os advogados de André não podiam fazer nada contra o meu novo testamento. Era legal, irrevogável, perfeito. Dr. Fernando me visitava todo mês com atualizações, sempre as mesmas. Continuam tentando, mas não tem caso. Eu assentia, servia café e seguia com a minha vida. Uma tarde de outubro, Dr. Fernando chegou com uma expressão diferente. Não trazia a sua pasta, apenas uma preocupação no rosto. Verônica, há algo que você precisa saber. O que aconteceu? André e Lúcia se separaram. O mundo parou por um segundo. Quando? Há 3 meses. O divórcio foi finalizado na semana passada e o bebê... Lúcia ficou com a guarda total. Ela foi morar em São Paulo com a família dela. André tem visitas supervisionadas a cada 15 dias. Eu me sentei devagar. Minhas pernas não me sustentavam. O que houve? Dr. Fernando suspirou. O que sempre acontece com esse tipo de mulher. Quando já não conseguiu o que queria de você, começou a procurar em outro lugar. Conheceu um empresário do ramo de hotelaria, rico, mais velho, sem família. Ele fez uma pausa. André a flagrou com ele, no apartamento que eles dividiam. Sentiu uma mistura de dor e tristeza tão profunda que não soube o que dizer. Como ele está? Mal, Verônica. Muito mal. Perdeu a esposa, o filho, o trabalho, todo o trabalho. Ele pediu demissão ou foi mandado embora, não sei bem. Mas está morando em um hotel de beira de estrada, perto da cidade, sozinho, bebendo demais, segundo me disseram. As lágrimas começaram a cair sem que eu pudesse detê-las. E por que ele não me procurou? Orgulho, vergonha, talvez as 2 coisas. Dr. Fernando foi embora meia hora depois. Fiquei na cozinha com o café frio e o coração partido. Meu filho estava destruído, sozinho, perdido. E eu não podia fazer nada, porque ele tinha construído aquele inferno com as próprias mãos. 3 semanas depois, enquanto fazia as compras na cidade, eu a vi. Lúcia estava em um restaurante chique, sentada na varanda, com um homem de terno, cabelo grisalho, relógio caro, sorriso de tubarão. Ela ria, paquerava, brilhava como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse destruído meu filho, como se o bebê que supostamente era a razão para tirar a fazenda de mim nem existisse. Ela me viu. Nossos olhos se encontraram. Por um segundo, o sorriso dela vacilou.
mas logo ela o recuperou. Acenou com a mão, como se fôssemos amigas. Eu não retribuí o cumprimento. Apenas segui andando, porque entendi algo naquele momento. Lúcia nunca amou André, nunca amou o bebê. Só amou o que eles podiam lhe dar. E quando essa fonte secou, ela procurou outra. Naquela noite, sentada na varanda, pensei em tudo o que tinha acontecido. Pensei no casamento, no grito, nas ameaças, nos advogados, na última vez que vi meu filho, e percebi que eu não venci essa guerra. Mas Lúcia também não, porque ela conseguiu dinheiro. Sim, conseguiu um novo homem. Sim, mas perdeu algo que nunca vai recuperar. A paz. Porque pessoas como ela nunca estão satisfeitas, sempre precisam de mais, sempre buscam a próxima oportunidade, o próximo homem, o próximo negócio. E algum dia, quando estiver velha e sozinha, ela vai entender que não se pode comprar o que realmente importa. Meu filho também pagou o preço dele. Perdeu a família, a dignidade, o futuro. Mas pelo menos, ele ainda tinha tempo de aprender, de mudar, de voltar, se escolhesse fazê-lo. Um mês depois, em dezembro, a campainha tocou às 6 da manhã. Abri a porta. Era André. Magro, com barba por fazer, olhos vermelhos, roupa amarrotada. Mas era o meu filho. Mãe! A voz dele falhou. Perdão. Não disse mais nada. Não era preciso. Eu o abracei, e ele chorou como quando era criança e caía da bicicleta. Chorou por tudo o que perdeu, por tudo o que destruiu, por tudo o que nunca ia recuperar. E eu o segurei. Porque é isso que as mães fazem. Não dissemos nada naquela manhã. A gente se sentou na cozinha, tomamos aquele café, olhamos o nascer do sol pela janela. As chaves continuam sendo suas, mãe. Ele disse finalmente. Sempre foram suas. Eu sei, meu amor. Eu sei. Eu fui um bobo, um idiota. Ela me convenceu de que você era o problema e eu acreditei nela. Eu sei. Como você soube? Como soube que ela era aquilo? Toquei as chaves que pendiam do meu pescoço. Seu pai me ensinou a reconhecer quando alguém ama a terra e quando só ama o que pode tirar dela. André assentiu. As lágrimas continuavam caindo. Eu perdi tudo, mãe. Meu filho, meu casamento, meu trabalho, minha dignidade. Não, tudo não. Eu peguei a mão dele. Você ainda me tem. E ainda tem tempo de construir algo novo. Algo verdadeiro. Eu não sei se consigo. Eu também não sabia quando seu pai morreu, mas eu fiz. E você também pode. Ele ficou na fazenda naquele dia e no seguinte. E no outro? Não falamos sobre o processo. Não falamos sobre Lúcia. Não falamos sobre as chaves. Apenas trabalhamos juntos, como antes. Consertamos cercas, alimentamos animais, vimos o pôr do sol e, lentamente, meu filho começou a regressar. Não o homem que se casou com Lúcia, mas o menino que um dia prometeu cuidar desta terra. A vida sempre cobra suas dívidas. A Lúcia cobrará a solidão de viver sem raízes, sem história, sem amor verdadeiro. Ao André, cobrou com dor e perda, mas também lhe deu uma chance de aprender. E a mim cobrou com anos de silêncio e lágrimas, mas me pagou com dignidade. E isso, no final, valeu mais do que tudo. A vida sempre encontra uma forma de colocar cada um no seu lugar, não com vingança, mas com verdade. Você já viu o karma fazer o seu trabalho? 5 anos se passaram desde aquela manhã em que André bateu na minha porta pedindo perdão. Hoje tenho 62 anos, meu filho tem 38 e meu neto, que finalmente conheci há 6 meses, tem 4 anos e meio. Ele se chama Roberto, como o avô. Não mora comigo, mora com Lúcia em São Paulo. Mas todo mês, quando André vai buscá-lo para as visitas, ele o traz para a fazenda. E quando esse menino corre por estes mesmos pátios onde o pai dele correu, quando sobe nas mesmas árvores, quando se senta comigo na varanda para tomar chocolate quente, eu entendo por que valeu a pena resistir. André mora na cidade agora. Trabalha em uma oficina mecânica, ganha pouco. Mora em um apartamento pequeno, mas está sóbrio. Está fazendo terapia e está aprendendo a ser o homem que seu pai queria que fosse. O processo terminou há 3 anos. Os advogados de André retiraram a ação quando ele voltou. Dr. Fernando me ajudou a modificar o testamento pela última vez. Quando eu morrer,
A fazenda será de André, completa, sem fundos fiduciários, sem fundações, mas só se ele demonstrar, por 10 anos consecutivos, que pode cuidar dela sem vendê-la, que entende o valor dela para além do dinheiro. Você acha que eu consigo, mãe? André me perguntou quando assinamos os novos documentos. Eu não sei, meu amor, mas eu quero te dar a oportunidade de tentar. Lúcia se casou de novo no ano passado com aquele empresário do ramo de hotelaria que conheceu. Moram em uma mansão moderna, viajam pelo mundo, publicam fotos perfeitas nas redes sociais. Às vezes, eu vejo essas fotos e me pergunto se ela é feliz. Acho que não, porque eu aprendi que a felicidade não vem de ter mais, vem de precisar de menos. E ela sempre vai precisar de mais. Eu a vi mais uma vez há 2 anos, quando ela veio deixar Roberto para as férias de verão. Desceu do carro importado com roupa de grife, com óculos escuros que escondiam mais do que o sol. Parecia perfeita, como sempre. Mas quando tirou os óculos para falar comigo, eu vi algo nos olhos dela que nunca tinha visto antes. Vazio. Verônica, disse ela, com um sorriso que não chegava aos olhos. Como a fazenda está bonita. Você continua aqui? Aqui continuo. Deve ser tranquilo. Estar sozinha, sem preocupações. É tranquilo, eu disse, porque estou onde pertenço. Algo no meu tom a fez piscar. Eu também estou onde pertenço, ela disse rapidamente. Meu marido e eu somos muito felizes, muito bem-sucedidos. Acabamos de abrir o nosso 3º hotel. Fico feliz em saber. Silêncio constrangedor. Roberto correu em minha direção gritando: "Vovó!" Com aquela alegria pura que só as crianças têm. Eu o abracei, o levantei, o girei. Quando o coloquei no chão, vi que Lúcia nos olhava com uma expressão estranha, quase como inveja. "Cuide bem dele", disse entrando no carro. "Volto em 2 semanas." Ela foi embora sem se despedir de Roberto, sem abraçá-lo, sem dizer que o amava. Porque algumas pessoas nunca aprendem que o amor não se compra. Constrói-se com tempo, com presença, com sacrifício. Meu filho está aprendendo isso devagar, com dor, com erros, mas está aprendendo. Há 1 mês, enquanto trabalhávamos juntos no jardim, ele me disse algo que eu nunca vou esquecer. "Mãe, agora eu entendo por que papai te deixou as chaves. Não era para me controlar, era para me proteger de mim mesmo." Toquei as chaves que ainda pendem do meu pescoço. "Seu pai sempre foi mais sábio do que eu." "Não, mãe. Vocês foram sábios juntos. E eu fui o bobo que demorou demais para entender." Eu o abracei. "Meu menino, meu homem, meu filho. Nunca é tarde demais para aprender, meu amor." Hoje, enquanto escrevo isso na minha mente, sentada na mesma varanda onde passei metade da minha vida, vejo Roberto brincando com as galinhas. Vejo André consertando a cerca do curral. Vejo os ipês que meu avô plantou. Vejo as paredes de taipa que meu bisavô construiu. E entendo algo que levei 62 anos para compreender. A vida não é sobre ganhar ou perder. É sobre proteger o que amamos, mesmo quando nos custa tudo. É sobre saber quando resistir e quando soltar. É sobre entender que o amor verdadeiro não pede, dá, mas também impõe limites. Alguma vez me chamaram de egoísta, teimosa, velha amargurada que se agarrava ao passado. Talvez tivessem razão em algumas coisas, mas também estavam errados no mais importante. Eu não estava me agarrando ao passado, eu estava protegendo o futuro. O futuro daquele menino que agora corre livre nesta terra. O futuro do meu filho que está aprendendo a ser homem. O futuro de todas as gerações que virão depois de mim. As chaves que pendem do meu pescoço já não são apenas metal e ferrugem, são história, são resistência, são a prova de que uma mulher sozinha, sem mais armas além de sua dignidade, pode defender um mundo inteiro. Lúcia conseguiu o empresário rico dela, a mansão dela, a vida perfeita dela. Mas eu tenho algo que ela nunca terá: paz. A paz de saber que eu fiz o correto, que eu não me vendi, que eu não traí os que vieram antes nem os que virão depois. E essa paz não tem preço. Se minha história ajudar uma única mulher a abrir os olhos, a impor limites, a defender o que é seu, não importa quem diga que ela está errada, então tudo valeu a pena. Os gritos, as lágrimas,
os anos de solidão, tudo. Porque no final, a vida sempre encontra uma forma de fazer justiça. Não com vingança, não com gritos, mas com tempo, com verdade, com consequências naturais que chegam quando menos esperamos. Lúcia aprendeu que o dinheiro não compra amor. André aprendeu que algumas coisas valem mais do que a herança. E eu aprendi que soltar alguém que você ama não significa deixar de amar. Significa amar o suficiente para deixá-lo cair, para que aprenda, para que cresça, mesmo que isso a destrua. Meu nome é Verônica, tenho 62 anos, e esta foi a história de como perdi meu filho para salvar a nós dois. As chaves continuam comigo, e aqui vão ficar até que chegue o momento certo, porque agora eu sei algo que não sabia há 5 anos. O momento certo não é quando eu decidir, é quando meu filho estiver pronto para recebê-las. E nesse dia eu vou descansar em paz, sabendo que a terra que me viu nascer, que me viu chorar, que me viu resistir, vai estar nas mãos corretas. Obrigada por me escutar até o final. Se esta história tocou o seu coração, compartilhe-a com alguém que você ama. Às vezes uma história assim pode mudar todo um dia.